Quando a CNN Brasil entrou no ar no início de 2020, a emissora foi celebrada, em primeiro lugar, por ter encerrado as quase perpétuas férias de Evaristo Costa. Outro motivo de entusiasmo na programação da CNN Brasil foi o quadro Grande Debate. Esse é um quadro de sucesso da CNN americana e nós também teremos uma versão aqui na CNN Brasil. Mediado por Reinaldo Gotino, esse confronto marca o início da ascensão de Gabriela Prioli e por bons motivos. Em 2015 a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. O fato é que a vida de Gabriela andava fácil demais nesses debates. Professora de direito penal, técnica e lúcida, geralmente era colocada diante de gente guiada apenas pelas próprias convicções. Não há dúvida, segundo especialistas de todo mundo, que o colapso da economia será muito mais prejudicial e matará muito mais pessoas em todo o mundo do que a própria doença. Eu sugiro às pessoas que pensem o seguinte: se alguém da sua família fosse diagnosticado com uma doença, vocês entregariam os cuidados, vocês confiariam em quem? Numa autoridade política? Num jornalista? Ou num médico e num cientista? Em muitos momentos, o Grande Debate lembrou uma antiga criação humorística do Porta dos Fundos. Aqui, uma espécie de Gabriela ficcional debate com um doidão antivacinas. E a pauta hoje é vacina. A vacina vem provando a sua eficácia ao longo desses últimos 100 anos. A vacina salva a gente? Pessoas do sol no Aqui, ó. Nunca vi. O absurdo da coisa nesse sketch é a equivalência entre o fato científico e a opinião do maluco. Parecia que isso só era viável na ficção, mas não. A CNN Brasil transformou isso em realidade. E aí, quando a emissora percebeu que os fatos sempre ganhavam de lavada, o mediador virou debatedor. Mas o que eu estou dizendo é, eu conheço Então não o me tema. fale que você não pode opinar sobre o assunto. Você pode opinar Assim, sobre o assunto. Que hora que eu falei que eu não posso? Não, você falou que não podia opinar sobre o seu lado pessoal. Não. Quando você analisa tecnicamente, você desenvolve uma opinião pessoal sobre o assunto. Não, olha só, o que eu disse é que não dá para separar as coisas. Se a gente levar a discussão para o achismo sem ter profundidade para analisar o problema, a gente vai propor soluções sem conhecer o assunto. Mas sobre quando você qual passa estamos para o telespectador... Estava formada a aliança a favor da ignorância. É claro que depois disso, Gabriela não poderia continuar na emissora em nome da própria dignidade. No Twitter, ela escreveu: Não é fácil ser firme no início de um projeto profissional, mas é impossível não me comportar segundo aquilo que eu defendo, apesar das possíveis consequências. Não posso legitimar que o achismo seja equiparado ao conhecimento científico, nem contribuir para acirrar a polarização. O texto dela mostra que a Gabriela identificou que estava dentro de alguma versão daquele sketch lá do Porta dos Fundos. O desfecho dessa história só surpreende quem ainda desconhece o capital e os interesses por trás da CNN brasileira. Parece que isso aconteceu há muito tempo, mas foi no começo de março. Um humorista tentando imitar o presidente da República e falhando miseravelmente, ofereceu bananas à imprensa na porta do Alvorada. É só mais um dos muitos absurdos que o país do absurdo agora não tem nem mais condições de estranhar. A hostilidade desse sósia do presidente contra os jornalistas só teve uma única exceção. Alô? Ó, CNN Brasil, seja bem-vinda! Começou bem, né? Começou bem. Para a CNN brasileira, as boas-vindas. Para o restante da imprensa, banana. Aí você tem que se perguntar, por que será, hein?
Esse é Rubens Menin. Ele tem poder, ele tem dinheiro e ele costuma ficar fora do radar. Em 2011, a revista Bloomberg Markets colocou Menin numa lista internacional de bilionários ocultos, um levantamento de gente riquíssima, mas que não entra nos rankings famosos dos endinheirados, como aquele lá da Forbes. Na ocasião, a fortuna de Menin foi estimada em 1 bilhão e 600 milhões de dólares. E esse montante pode ter crescido muito desde então. É que o Menin é o chefão da MRV Engenharia, uma empresa dedicada à construção de moradias para a classe média baixa. A MRV e todo o mercado do qual ela faz parte foram intensamente beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. A MRV ganhou muito dinheiro nos últimos anos e, enquanto crescia, acumulou denúncias de trabalho escravo, críticas sobre a qualidade de suas obras e muitos processos. No Paraná, a empresa foi processada pelo Ministério Público depois de entregar 11 prédios que estavam basicamente se desmanchando. O Ministério Público do Paraná ajuizou a ação contra a construtora MRV por falhas graves na construção de 11 prédios em Londrina. O apartamento que eles me venderam é uma porcaria. A infiltração, os azulejos que vieram no apartamento soltam. Eu moro há 3 anos no apartamento e começou a aparecer problema depois de mais ou menos 6 meses da inauguração. E aí a gente começou a perceber muitas coisas também na área externa, vazamento de gás, e a MRV não quis resolver. Pode pesquisar. Por onde passou, a MRV Engenharia deixou um rastro de trabalhadores explorados e clientes lesados. Enquanto tudo isso acontecia, Rubens Menin circulava pelos palácios de Brasília. Uma reportagem do Intercept resume bem. Menin, que foi extremamente próximo dos últimos 3 presidentes brasileiros, agora está fazendo movimentos para se aproximar de Jair Bolsonaro. É um homem ligado ao poder, esteja ele na mão de quem estiver. Rubens Menin é sócio majoritário na CNN Brasil. Ele detém 65% desse empreendimento. Douglas Tavolaro, um sobrinho de Edir Macedo, que também foi vice-presidente de jornalismo na Record, é o dono dos outros 35%. No total, o investimento estimado na CNN Brasil foi de 700 milhões de reais. Pra gente que não está acostumado a lidar com essas cifras tão altas, parece muito, mas não se engane, é pouco, é quase nada perto do que o Menin ganha com a construtora e com os outros negócios dele que a gente nem está mencionando aqui. É de se esperar, portanto, que a emissora seja usada para defender os vastos interesses e o vasto patrimônio desse homem. Como uma extensão de Menin, a CNN será a favor do governo. De qualquer governo. E quem não estiver disposto a aceitar o trabalho sujo, deve mesmo pedir demissão. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu também já trabalhei na imprensa formalmente estabelecida por alguns bons anos. Era o que eu chamava de jornalismo local. A rádio e a emissora de televisão pertenciam e ainda pertencem ao empreiteiro. Deus sabe quantas concessões eu tive que abrir em nome do meu pão de cada dia nessa época aí. Eventualmente a situação ficou moralmente insustentável e aí eu tive que aceitar ficar desempregado. Muita coisa aconteceu desde então e hoje a gente toca o Meteoro, esse projeto que, sem os nossos apoiadores, teria a solidez de um prédio da MRV. Muito obrigado a todos que permitem que esse conteúdo exista. Muito obrigado em especial hoje ao Kenzo e à Camila. Beijo, gente. Valeu!